Fala rapaziada, estamos aqui para o nosso primeiro girão de notícias dessa sexta-feira, dia 27 de janeiro. Me chamo Diego Costa, estou aqui para deixar você bem informado de tudo que acontece no nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Peço para você se inscrever no canal, deixar aquele likezão aí para poder ajudar a gente a divulgar o canal. E bora as notícias que hoje tá fervendo, galera. Encerrada já essa quarta rodada do Campeonato Carioca, famosa Taça Guanabara, o Vasco termina na sexta colocação, com 2 pontos atrás do Volta Redonda, que é o primeiro ali do G4 da Taça Guanabara, né, gente? Então, a gente enfrenta o Volta Redonda na próxima segunda-feira com uma vitória. Pode ser que a gente já passe o Volta Redonda e já fique tranquilo ali no G4 e segurar para a gente poder chegar nas finais do Campeonato Carioca. Né, rapaziada? Vamos torcer para que o Vasco consiga vencer o Volta Redonda lá em Cariacica e já entrar no G4 na próxima rodada. Trazendo uma segunda notícia aqui para vocês, agora vamos falar da TV Bandeirantes, que teve a terceira maior audiência nessa quarta-feira com o jogo Portuguesa e Vasco. Esse número é 5 vezes maior o que a empresa consegue nos dias, na noite de quarta-feira. É para mostrar para a galera que fatiou esse Campeonato Carioca de qualquer forma, de que o Vasco merece ser tratado com respeito. Então preste atenção no que vocês fizeram, a babacagem que vocês fizeram, e o Vasco está dando um retorno para vocês muito maior, já que vocês não quiseram fatiar as cotas de TV da maneira mais correta possível. Vamos falar agora de Marlon Gomes. O Marlon Gomes está no Sul-Americano, né? E o Vasco já se movimenta para poder fazer uma renovação de contrato com o atleta, né? E o Vasco vê com os bons olhos, porque o atleta está sendo importante e se destacando bastante lá no Sul-Americano. E a entrevista do Paulo Brax para a ESPN deixou muito claro isso. Vou ler para vocês aqui. A torcida pode ficar tranquila, porque ele é atleta do Vasco. A gente pretende que ele faça um grande ano conosco, mas é óbvio que um atleta desse nível vai despertar interesse no mundo todo, e isso é positivo. A gente quer sempre que os nossos atletas estejam em evidência. Significa que a gente está performando em alto nível, disse Paulo Brax à ESPN. Eu acho muito válido, eu acho muito que o Marlon Gomes vai dar um retorno financeiro e também dentro de campo para o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Torcer para o Vasco movimentar isso aí logo e fazer um bom contrato com o rapaz, jogando a multa lá em cima para o Vasco poder se calçar da melhor forma possível, né? O Vasco também enviou mais 2 scouts para a Argentina para resolver a situação de Manuel Capasso e também para poder servir de olheiro, né? O Vasco ainda está de olho no mercado, foi forte para o mercado sul-americano, né? Para poder conseguir mais reforços, e isso contou muito para que o Vasco enviasse esses 2 scouts para a Argentina para observar o campeonato argentino e também fazer lá o desfecho com o Manuel Capasso. E agora eu vou entrar na última notícia do dia, que é chato, mas a gente tem que falar, né? A novela Maracanã, né? O Vasco mais uma vez vai ter que responder pro Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, de que eles são dessa forma mesmo, eles são desonestos, eles são assim, não tem muito o que falar. É só pegar a história do Flamengo toda e a gente vai ver que eles sempre tiveram esse tipo de problema. O Vasco escreveu uma nota oficial e publicou lá no seu site, vou estar lendo para vocês aqui agora. O Vasco se viu obrigado a esclarecer as informações dadas pelo presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Vamos lá, primeiro ponto. Não é verdade que o Flamengo ofereceu ao Vasco a oportunidade de participar da gestão do Maracanã neste processo licitatório em curso. O dirigente usa o desinteresse de outra gestão do Vasco em 2019 em uma outorga precária pelo prazo de 6 meses para concluir que não queremos a administração do estádio. Landim não diz que a partir do início de 2021 procuramos o Clube de Regatas Flamengo e o Fluminense Futebol Clube com o objetivo de um acordo de participação do Vasco na gestão do Maracanã, algo que não foi possível. É de conhecimento público que o Flamengo e o Fluminense têm acordo mútuo de exclusividade da gestão do estádio público, né? Falando do estádio público, eu acho que eles têm que ter mesmo ali
a sua exclusividade, até porque que eles estão ali no consórcio, mas não custa nada sentar que nem homem e discutir isso aí que nem homem, resolver isso logo. E os caras ficam nessa aí, né? Enfim. Segundo ponto, criamos o consórcio Maracanã para Todos e manifestamos publicamente não só a intenção de gerir o Maracanã, como trouxemos para o projeto os dois gigantes da indústria de administração de arenas, a Legends e a W Torre. A narrativa de que o Vasco entrou para melar é tão surreal que não merece comentário. Cara, os caras falaram que o Vasco entrou para melar o consórcio Maracanã. É muita falta de inteligência, ou se não quer jogar para a torcida toda hora, né? É fogo. Ficar se fazendo de vítima é um negócio muito estranho, né? Terceiro ponto, o Vasco está aguardando a nova publicação do edital da licitação do Maracanã e mais uma vez o processo foi paralisado pelo TCE um dia antes do prazo de entrega das propostas em outubro do ano passado. O que interessa ao Vasco é um processo justo e transparente e que seja concluído no menor prazo possível, né? Isso aí a gente já vê acontecendo muito. A narrativa de que a presença das empresas parceiras do Vasco no consórcio Maracanã deixará o futebol em segundo plano não corresponde à realidade. Nos unimos a esses parceiros para rentalizar o estádio e oferecer ao público e a todos os clubes as condições de um palco à altura do maior do mundo. Quinto ponto. O Vasco é um clube de futebol com 125 anos de história. Perdão, galera. O Vasco é um clube de futebol com 125 anos de história. Grande parte deles construída no Maracanã. Entendemos que o futebol deva ser prioridade no estádio. O Vasco reitera seu compromisso de abrir o Maracanã para todos e suas torcidas em condições iguais. Isso, infelizmente, a recíproca não está sendo verdadeira. O Flamengo negou por 2 vezes no ano passado o direito de seus torcedores ver o Vasco jogar no Maracanã, baseados em justificativas implausíveis e produzidas pela empresa contratada pelo próprio Flamengo. Não vou nem comentar isso porque não merece comentário. É ridículo o que os caras fazem, né? Ao contrário do que faz, essa é a sexta colocação. Ao contrário do que faz parecer, a diretoria do Clube de Regatas Flamengo constantemente infringindo as cláusulas de permissão temporária de uso do Maracanã. Nela, por exemplo, está consignado que todos os clubes devem utilizar o estádio sob as mesmas condições. No ano passado, o Fluminense, quando o mandante, pagava 90 mil e o Vasco 250. Cara, é surreal o que os caras fazem. É surreal o que os caras fazem. É muita desonestidade, muita. E sem contar que aqui também está falando, né, que nesses jogos o Vasco não pôde ter a rentabilidade do estádio, ou seja, bares, tudo que foi vendido no estádio ali como restaurante, camarote, etc. Não foi passado por Vasco. Olha que loucura, né? Diferentemente do que foi declarado, esse é o sétimo ponto, do que foi declarado, na busca do entendimento para participar da gestão do Maracanã, oferecemos a possibilidade do Fluminense mandar alguns de seus jogos como mandante em São Januário para compor o calendário, o que pode ser facilmente contestado na nota publicada em 3/7/2022 em nosso site, amplamente divulgado pela imprensa. Isso todo mundo sabe, o Fluminense joga em São Januário sempre quando precisa. O Vasco reitera a sua solicitação e certame definitivo aconteça o mais rápido possível, com regras claras e transparentes e tenha um único norte para o melhor do estado do Rio de Janeiro em todos os clubes e seus torcedores. E a nona vem a carcada, galera. Queremos mais uma vez tranquilizar a torcida vascaína e reafirmar que o Vasco e a 777 utilizarão todos os mecanismos ao alcance para que nossos interesses sejam preservados. Não temos dúvidas de que o consórcio Maracanã para Todos é o mais bem preparado para administrar o estádio e que, se o resultado for técnico, será o vencedor do pleito. É isso aí, rapaziada. Eu concordo plenamente com a nota que o Vasco colocou. Vou deixar o link abaixo para vocês acompanharem. Mas é muita sacanagem que o Flamengo faz. Isso é toda vez a mesma coisa. Toda vez a mesma coisa. Eles colocam sempre um empecilho para que o Vasco não utilize o Maracanã, né? A gente sabe, o histórico deles é assim. Eles são assim. Eles não são transparentes. Eles não são claros. Isso, a história deles já condiz
Isso não é de hoje, não é dessa diretoria. Já tem outras diretorias passadas que fizeram a mesma coisa. Não digo só no consórcio Maracanã, mas de tentar aliciar jogador, enfim, uma porrada de coisa que a gente já sabe que o Flamengo é beneficiado, né, rapaziada? Ficamos por aqui pro nosso primeiro girão de notícias do dia. Deixo para vocês aí o like dessa nota oficial. Peço para vocês se inscreverem no canal, deixar o like e tamo junto aí.